Eu queria que eu quero que o Giga bote lá para mim. O Giga fez aqui uma imagem. Para resumir, você vai ver, provavelmente você que estiver conosco esse ano vai ver essa imagem muitas vezes esse ano. Por quê? É um ano de plantação na Igreja Bússola. Um ano de plantação, nós vamos plantar essa igreja, tá? Então o tema desse ano da nossa igreja, da Igreja Bússola, será e já é plantação. Plantação, tá? Então você vai ver bastante isso aqui, nós vamos falar disso aqui, nós vamos fazer uma série em cima de plantação, uma série de pregações. Depois nós vamos fazer uma série em cima de um livro de discipulado, que é um livro da Igreja Batista lá de Curitiba. O pastor André, da Primeira Igreja Batista de São Francisco do Sul, passou esse material para nós vamos estar fazendo isso. Então esse é um ano de plantação. Qual que é o tema da Igreja Bússola esse ano? Plantação. Nós vamos plantar essa igreja. Nós vamos plantar. Em nome de Jesus, Senhor, permita que essa pandemia não nos impeça novamente. Amém? Porque ano passado nós começamos isso e nós íamos multiplicar ali os pequenos grupos e criamos um pequeno grupo modelo. E quando ia começar a multiplicar, o Adilson e a Paty já iam, multiplicar isso. Eles iam ter um pequeno grupo. Eu coloquei o Giga também já para, e a gente ia começar a separar, no bom sentido, claro, os pequenos grupos para que se multiplicasse. E veio a pandemia, infelizmente, isso não foi possível. Então, esse ano nós vamos plantar essa igreja, nós vamos plantar. E eu queria saber, eu sei que eu não estou numa grande cidade, não estou numa grande metrópole, mas eu quero fazer uma pergunta. Todos aqui entendem o processo de plantação? Então, você que entende um processo de plantação, levante a mão, por favor. Só o Edmilson, que é de São Paulo, que não entende muito. Mas digamos assim, uma horta em casa aqui, Talvez alguém, eu acho que a maioria de nós aqui já fez, uma horta em casa, que seja, O Júnior é o expert. Onde é que está o Júnior? Está lá cuidando do Miguel? Está ali, ó. O Júnior é o nosso expert e o seu Décio também, Então, como que funciona um processo de plantação? Vamos plantar alguma coisa, vamos fazer uma leira na nossa casa lá, Vamos fazer. Então, o que a gente faz primeiro? Antes de começar, o que a gente faz? Eu acho que antes disso a gente escolhe o que a gente vai plantar, Então assim, eu vou plantar aqui na minha casa. Eu vou plantar alguma coisa. Então eu escolho o que eu vou plantar, de acordo com aquilo que eu quero colher, certo? Então, eu tenho certeza, nós temos que pensar enquanto igreja, o que nós queremos colher na Igreja Bússola. O que você quer colher enquanto igreja aqui nesse lugar? O que nós queremos colher? O que nós queremos colher? Vidas. Amém? Vidas. Nós queremos colher vidas. Por que nós queremos colher vidas? Porque foi para isso que Jesus nos chamou. Para anunciar o evangelho dele nesse lugar, nessa cidade. Só que existe um processo. Então, se nós queremos colher vida, se eu quero colher alface, então eu vou plantar alface. Se eu quero colher aipim, eu vou plantar aipim. Se eu quero colher uma jaca, eu vou plantar um pé de jaca, certo? Se eu quero colher jabuticaba, então eu vou plantar jabuticaba. Lá em casa eu tenho um pé de guamichama, que é uma frutinha assim, bem boa. Eu pensei, eu gosto de guamichama, então eu vou plantar um pé de guamichama. E esse ano deu muitas guamichamas. Naturalmente, não é? Então, se nós queremos colher vidas, o que nós vamos plantar?
evangelho. E nós vamos plantar e vamos nos dedicar para aquilo que nós queremos colher. Se nós queremos anunciar o evangelho, se nós cremos que Deus deu uma visão para nós, que Deus tem polido essa visão e que Deus tem colocado no nosso coração, pregar o evangelho, o mais puro que a gente consiga, mesmo que puro totalmente seja impossível, porque quando ele passa por nós que somos pecadores, né? Mas mesmo assim, Steve Lawson, que é um grande teólogo, ele tem uma frase, ele diz assim, ó, é impossível, ele diz assim, não é difícil ser cristão, é impossível ser cristão, porque nós dependemos totalmente de Deus para sermos cristãos. Deus vem e coloca em nós o evangelho e aí nós nos tornamos cristãos. Então, se nós queremos colher vidas, nós vamos plantar vidas. E como nós vamos fazer isso? Então, escolhemos o que queremos colher, certo? Então, nós queremos colher vidas. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos gastar o tempo com vidas. Nós vamos estar dispostos a orar, a dedicar o nosso tempo a vidas. Nós vamos pedir a Deus para que Ele venha polir ainda mais essa visão, a visão do Evangelho de discipulado em nós. É isso que nós vamos fazer. Então, depois que nós escolhemos o que nós vamos plantar, o que a gente faz? Escolhemos, agora eu faço o quê? Agora nós vamos preparar a terra. Então nós vamos preparar a terra. Como que nós vamos preparar a terra aqui? Nós vamos começar preparando a terra. Nós vamos fazer uma série de pregações aqui, que é uma pregação vai ser preparar a terra, outra vai ser colocar a semente, outra vai ser regar e cuidar, e outra depois vai ser colher. Então nós vamos preparar a terra. E o que nós vamos pregar quando nós queremos preparar a terra? Nós vamos também fazer uma série sobre fundamentos da fé cristã. Fundamentos da fé cristã. Então nós vamos aprender o que Jesus fez por nós, quem é Jesus, etc, etc. Nós vamos aprender, porque nós vamos alinhar a visão teológica dessa igreja. Nós vamos aprender e nós vamos pedir a Deus para que Ele se revele a nós, para que Ele ilumine a palavra dEle, para que nós possamos ser polidos cada dia mais. Por quê? Para quando nós discipularmos as pessoas, a gente tenha o que ensiná-las. Não só ensinar uma teoria, mas ensiná-las uma vida cristã. Ensinar elas a orar, ensinar elas a jejuar. Vamos ensinar elas o que Jesus fez e o que Ele pode fazer. Jesus transformou a minha vida. Ele transformou a minha vida totalmente, totalmente, totalmente. E se Jesus transformou a sua vida, se de fato Ele transformou, e se isso é real para você, como é para mim, então nós não podemos ser egoístas, nós precisamos passar isso adiante. Nós precisamos passar isso adiante. E nós vamos ensinar. E nós vamos aprender e vamos ensinar. Eu falei aqui um dia, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi Jesus, melhor coisa. E eu quero dizer uma coisa bem específica para você. Uma vez eu acordei e de repente parecia que Jesus, eu não sei como, eu não sei porquê, e não sei, parecia que Jesus ele não estava mais tão perto de mim. Eu acordei um dia e parecia que tudo aquilo que eu tinha vivido e tudo aquilo que eu aprendi e tudo aquilo que Ele fez na minha vida e as coisas tremendas, e talvez se eu falar para você o que Ele fez, talvez nem vai ser tão grande assim, talvez não vai ser tão tremendo assim, talvez nem é um testemunho tão, né? Eu tenho testemunhos aqui de pessoas que eu sei que são muito relevantes e maiores do que aquilo que Ele fez na minha vida. Aparentemente estava tudo certo na minha vida. E de repente eu acordei um dia e parecia que aquele Jesus e aquele Deus e tudo aquilo que eu tinha vivido e tudo aquilo que eu tinha aprendido, parecia que aquilo estava distante de mim. E de repente o cristianismo para mim virou mera religião. E obviamente eu não entendi aquilo e eu questionei aquilo e eu falei, Deus, simplesmente se tu não vivificar a minha vida e se tu não me transformar dia a dia,
eu certamente voltarei a ser o que eu era. Porque essa é a nossa tendência. E eu não sei o que Jesus talvez está falando para você nessa noite, através disso que eu estou dizendo, desse algo bem específico. Mas para mim o que ele falou é que, certo dia ele disse: agora é tempo de eu restaurar o relacionamento que você tinha comigo. E ele está nesse processo na minha vida. Porque um dia virou somente religião, virou somente teoria, livros, e a Bíblia virou um mero livro. Mas eu quero dizer para você que talvez seja tempo de Deus restaurar na sua vida aquilo que você já viveu com Ele. Assim como Ele está fazendo na minha vida. Todas aquelas coisas sobrenaturais que nós vimos, toda aquela visão de Deus que Ele deu e todo aquele sabor de viver o Evangelho, Ele está restaurando em nós. E Ele vai restaurar em você. Basta que a gente não se conforme com a condição de não sentir Ele perto. Não podemos nos conformar. Não podemos nos conformar. Em nome de Jesus. Se algum dia eu acordei e fiquei desesperado, e eu disse: eu não sei o que aconteceu, e não sei como aconteceu, mas Deus, hoje Tu parece distante da minha vida. E um outro certo dia Ele disse: eu sei que você não está bem, e eu fiz com que você sentisse isso para ver qual seria a sua reação. E a minha reação foi de: Senhor, isso não pode acontecer, eu não me conformo com isso. Porque viver o Evangelho e te ter perto de mim é a melhor coisa que eu tenho. Então Deus, não tira tudo que eu tenho. Não tira tudo que eu tenho. Porque tudo que eu tenho é Tu, Senhor. E que de alguma forma Deus possa dizer isso para você também. Não permita que Deus, de alguma forma, se tire da sua vida. Peça para que Ele volte. Peça para que Ele restaure. Peça para que Ele, de novo, purifique a visão que Ele deu para você um dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Às vezes, com estar à frente de uma igreja, vem muita responsabilidade. Só que eu disse para Deus: Deus, essa responsabilidade não pode me trazer frieza. Essa responsabilidade não pode me trazer preocupação. Eu preciso amar estar na Tua casa. Eu preciso me sentir muito bem na Tua casa e sentir a Tua presença na Tua casa. E Ele tem me dado isso novamente. Preocupação com o som, se o microfone está pifando, se o Giga está vendo que eles aqui estão querendo o som mais alto, porque música é assim, eles querem som mais alto, né? Fica ali, aumenta. E se o ar está pingando, se o ar está funcionando, se está todo mundo bem, se está chegando alguém. Mas essas preocupações não podem nos tirar do foco. O foco de nós estarmos aqui, antes de mais nada, é adorarmos o nosso Deus e fazer com que a gente sinta a presença dEle nesse lugar. Porque essa é a casa dEle. Nós nos reunimos para estarmos aqui como igreja, para diminuir cada dia mais e para que Ele cresça em nós. E para que a visão dEle seja purificada em nós e para que nós possamos nos abastecer, porque amanhã nós estaremos no nosso trabalho e amanhã nós teremos que ter um discernimento de Deus, quando Ele disser para mim: prega o Evangelho, esse aqui é meu, eu vou resgatar, e a gente esteja sensível. O que vai fazer diferença amanhã na sua vida, terça, quarta, quinta, não é se o ar está funcionando, não é se o som está funcionando, mas é o quanto que Deus se revelou a nós aqui. É o quanto de Deus que nós recebemos desse lugar. É o quanto de Deus que nós conseguimos transmitir às pessoas nesse lugar. É isso que é diferente. E que isso seja de fato a diferença nas nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se algum dia você acordou e parecia que Ele estava longe, é uma pegadinha. Ele não está. Ele só quer saber o quanto você vai ficar incomodado com isso e o quanto de fato Ele tem valor para você. E quanto você vai ficar desesperado para que Ele venha de novo. Em nome de Jesus.
Então nós vamos plantar. E nós vamos preparar essa igreja, nós vamos preparar a terra, nós vamos pregar o evangelho. E quem sabe para alguns vai ser muito beabá, mas nós precisamos alinhar isso. Nós precisamos dizer, ó, nossa igreja é assim, 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 ela crê nisso por causa disso, disso e disso. E também nós vamos dizer o que a nossa igreja não é, para que as pessoas que estejam aqui estejam de fato entendendo o que nós estamos fazendo aqui e não esteja confundindo. Amém? Então nós vamos preparar com isso. Depois nós vamos colocar a semente. Nós vamos colocar a semente. Então, eu tenho conversado com alguns pastores que já plantaram igrejas, que têm experiência. Então vai vir alguns pastores aqui trazer palavras para nós. Eles já passaram por esse processo, eles já estão na fase de multiplicar grupos, de colher frutos. Então vai vir o pastor André da igreja de São Francisco, da PIB, da Primeira Igreja Batista de São Francisco. Eles estão muito à frente, eles estão colhendo frutos, eles multiplicaram a igreja, eles trouxeram renovo. Então ele vai vir trazer aqui uma palavra e ele vai estar conosco aqui dia 30 de janeiro ele vai estar conosco, amém? Ele vai trazer uma palavra que vai ser uma bênção. O pastor André, o Guilherme foi comigo, o Giga, e o que ele falou foi o seguinte: eu estou aqui para servir vocês. O que vocês precisar, pode me pedir. Falei para ele, pastor André, mas você é muito ocupado, eu sei disso. Eu fico constrangido de te mandar mensagem. Ele falou, não fique, me mande, porque eu tenho tudo aqui. Eu tenho um monte de coisa aqui que eu posso ajudar vocês. O Giga estava lá junto e o Giga viu e nós ficamos muito felizes com isso. E ele disse, quando que você quer que eu vá? E aí nós combinamos e ele vai vir. Pastor Daniel, da Igreja Luterana de Jaraguá, também estão num processo bem avançado de multiplicação de pequenos grupos. Vai estar conosco, já conversei com ele. Pastor Spiller, da PIB também de São Francisco, que esteve pregando na nossa outra sala, também vai estar conosco. Também, ele que prepara o material de pequenos grupos, também vai estar nos ajudando. E assim nós vamos colocar a semente de plantar. Eles vão nos ajudar, eles vão estar junto conosco. E isso é maravilhoso, porque eu sozinho não tenho como. Nós não temos experiência com uma igreja que multiplicou, e nós precisamos dessas pessoas, e eles têm o prazer de nos ajudar, e eles querem nos ajudar, e eles têm amor pelo reino, e eles vão estar conosco. Também vai estar conosco o Theo de Joinville, que também participa de uma igreja que já funcionou, e também vai estar conosco. Então, aí o primeiro semestre vai ter pessoas que vão estar conosco nos ajudando nisso. Então nós vamos plantar dessa forma. Nós vamos regar depois. Então vem o processo de escolher o que nós queremos colher. Então nós queremos colher pessoas, nós vamos plantar e gastar tempo e vamos ver o que Deus tem para que nós possamos ser direcionados em relação a isso. Depois nós vamos preparar a terra com aquilo que a gente acredita, com o evangelho que está aqui, que é o que Deus nos deu. Depois nós vamos colocar a semente, essas pessoas vão nos ajudar. Depois nós vamos regar essa planta, relembrar os fundamentos, cuidar das pessoas e fazer com que as pessoas entendam que Jesus é a nossa referência sempre, em nome de Jesus. E depois nós vamos colher os frutos, mas nós não vamos colher os frutos e comer a semente, amém? Nós não vamos comer a semente, nós vamos comer algumas sementes, no sentido de que nós vamos usufruir das pessoas que vão estar conosco. Como que nós vamos usufruir? Nós vamos preparar para que elas possam fazer o que nós estamos fazendo. Nós vamos dizer, agora você foi discipulado, agora você foi treinado, agora você vai discipular e vai treinar. Amém? Nós vamos fazer isso. E nós vamos plantar novamente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas no capítulo 8. E eu quero fazer a menção aqui a um texto que é bem conhecido. No versículo 1, Lucas capítulo 8, versículo 1. Eu quero ler o versículo 1 para fazer menção aqui.
Vamos ler a partir do 8. A partir do versículo 4 aqui. Lucas capítulo 8 e verso 4 fala: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente em várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 para 1. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 para 1. Uma semente multiplica. Uma semente multiplica. Amém? Uma semente multiplica. Então, só para entender aqui, digamos que era muito comum nessa época eles plantarem trigo. Então, como eles faziam? Eles levavam a semente num cesto, e os terrenos, nesse primeiro século, no contexto de Jesus aqui, eles eram terrenos que não eram divididos por cercas, né? Eles eram divididos por estradas, né? E tinha uns caminhos no meio das plantações. Então quem plantava, o semeador, ele levava aquele cesto e ia lançando as sementes. E ele pegava e lançava de forma de arco, e lançava as sementes. As sementes eram todas iguais. Nós estamos lançando a semente do Evangelho. Ela é igual, o Evangelho. Jesus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ser salvos e usufruir de uma vida eterna. É isso que é o Evangelho. Nós estamos usufruindo já de uma vida eterna. E ele lançava. Só que ele não tem controle exato de onde a semente caía. Então algumas caíam na estrada, no caminho, outras caíam onde tinha pedras. Mesmo que o solo era arado por baixo, o solo ele era arado até uns 12, 15 centímetros. Embaixo disso podia ter pedras e ele não tinha como alcançar. Então, como não tinha solo suficiente, terra, aquela semente não crescia. Então, mais ou menos era esse o contexto disso aqui e a forma com que era plantado nesse contexto de Jesus. Então, qual que é que faz a diferença aqui? O que faz a diferença? A semente é a mesma, o semeador é o mesmo. O que faz a diferença? É a terra, né? É a terra. E tem a interpretação aqui, né, dessa parábola. Então, o que faz a diferença é a terra. Então, se nós prepararmos bem a terra, se o nosso coração ser uma terra boa, amém? Se o nosso coração ser uma terra boa, se nós permitirmos Deus talvez tirar algumas coisas e Ele for mais profundo do que esses 12, 15 centímetros, metaforicamente falando, se Ele for mais profundo, se nós deixarmos, Deus, faz em mim aquilo que Tu quer, renova, muda coisas que precisam ser mudadas. E aí Ele vai mais profundo e Ele vai preparar a nossa terra, que é o nosso coração. Então o que faz a diferença é a terra. Então que sejamos preparados, amém? Que estejamos abertos àquilo que Deus quer conosco nessa igreja, com aquilo que Ele quer nos dar. E aí ele interpreta, Jesus mesmo interpreta, ele fala a partir do versículo 11. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, é a mesma semente. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, que recebem com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. Não tem raiz. Até, né? Ai, que palavra boa, mas não tem raiz. Não tem raiz. Porque não deixou Deus penetrar profundamente. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. A primeira coisa que acontece, não, eu acho que não é bem assim. Não é bem assim. Ainda que a palavra de Deus vai dizer que a provação produz perseverança, e a perseverança, a fé. 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadureceram. O que acontece?
é uma semente, entre aspas, que está muito apegada a esse mundo. A preocupação, as riquezas, eu preciso fazer isso, que tipo de valores que tem, de fato é isso. Então os nossos valores, eles devem ser os valores do céu. E aí ele fala, né? 15. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Então que o nosso coração seja esse, um coração preparado para que a palavra venha multiplicar e que nós sejamos aquele em que a semente cresce da boa colheita a 100 por 1. Amém? Então assim, gente, sozinho eu não tenho como plantar a igreja. Eu quero que vocês estejam comigo. Eu quero que vocês estejam junto comigo. Eu quero que vocês estejam junto comigo. Que nós estejamos juntos, entendendo cada dia mais esse evangelho, amando as pessoas ao ponto de gastar tempo com elas. De que nós convidamos as pessoas para trazer, mas nós vamos cuidar, nós vamos mandar uma mensagem durante a semana, nós vamos dizer como você está. Você quer que eu ore com você? Muitos aqui já trouxeram visitantes aqui, e nós temos que cuidar desses visitantes. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Então vamos plantar essa igreja, e vamos depois ver os frutos, e colher os frutos, e agradecer a Deus por eles, porque é Deus que dá. Em nome de Jesus, amém? Mas está muito fraco, eu quero que você plante comigo essa igreja. Amém. Você entende que nós vamos ter que dedicar tempo? Amém. Você entende que nós vamos ter que deixar Deus arar o nosso coração? Amém? E você entende que isso pode doer? Está diminuindo os amém. Essa está ficando legal. E é isso. Deus nos deu uma visão. Quem sabe aqui qual é a visão da nossa igreja? Quem sabe dizer aí? Pode saber aqui, Conduzir ao caminho através da palavra. Conduzir ao caminho através da palavra. Essa é a visão da nossa igreja. E o tema desse ano é? O que nós vamos fazer? Vamos plantar. Mesmo que nós não entendemos nada de agricultura. Uma vez eu fiz uma horta lá em casa, quando eu fui ver, tem uns negócios no meio do alface lá, e eu digo, isso aqui acho que não é coisa boa, né? Tem uns capim lá no meio, e eu pensei que era alguma coisa boa. Não, era um pouco de capim que estava lá no meio. Isso é para você ver que eu sou bom agricultor, né, Júnior? É, isso aí. Amém.